Agora vamos falar sobre o vetor unitário, certo? O que é um vetor unitário? É um vetor de comprimento de tamanho 1, certo? Aqui tem um exemplo de vetor unitário. Eu tenho aqui o U igual a 3/5, vírgula, menos 4/5, certo? Como que eu determino o comprimento do vetor? Para verificar se ele é ou não é unitário. Então, vou colocar aqui, vetor unitário é um vetor cujo módulo dele aqui vale 1. Esse é o vetor unitário. Então, vou calcular o módulo do vetor U para verificar se dá 1, certo? Se for igual a 1, o vetor é unitário. Como que eu calculo o módulo? É raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado aqui. Então, aqui, módulo do vetor U é igual a raiz quadrada do x. Quanto vale o x aqui? X é 3/5. Então, 3/5 ao quadrado mais o y aqui é menos 4/5. Então, 4/5 ao quadrado, certo? Vou fechar aqui. Então, o módulo do vetor U é igual a raiz quadrada de 3/5 ao quadrado. Isso aqui fica 9 sobre 25. Vou tirar esse parênteses aqui, não precisa dele, né? Então, 9 aqui sobre 25. Menos 4/5 ao quadrado. Isso aqui é 16 sobre 25, certo? Então, aqui, módulo do vetor U é igual a raiz quadrada de 9 sobre 25 mais 16 sobre 25. Isso aqui vai dar 25 sobre 25. Então, tem aqui que módulo de U é igual a raiz quadrada de 1. Módulo de U, isso é igual a 1, certo? Então, o vetor U, calculei o módulo dele e obtive como resposta 1. Se aconteceu isso, significa que o vetor é um vetor unitário, como está aqui, certo? Dando continuidade ao conceito de vetor unitário, vamos fazer o seguinte aqui, resolver esse exercício, certo? Então, aqui, dados os vetores V de coordenadas menos 1 e 3, e o vetor W de coordenadas menos 2 e menos 1, ele pede para determinar primeiramente quem é o módulo de V, o comprimento de V, certo? Depois ele pede para determinar o vetor unitário, que é determinado pelo vetor V. Então, se eu tenho um vetor, eu consigo encontrar o vetor unitário a partir do vetor que eu tenho, ok? Então, vamos fazer aqui o módulo de V. Quem que é o módulo de V aqui? Ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui, módulo de V é igual a raiz quadrada de x. Quem que é o x aqui? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais o V. Quem que é o y aqui? 3. Então, 3 ao quadrado, certo? Então, aqui, módulo de V é igual a menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Então, módulo de V vale raiz de 10, certo? A primeira parte do exercício está pronta. Então, eu encontrei o módulo de V, que é 10. Agora, para determinar o vetor unitário a partir de V, basta fazer essa seguinte divisão aqui. O vetor unitário vai ser o vetor V dividido pelo módulo de V, certo? Então, basta fazer aqui o vetor U, que vai ser o vetor unitário a partir de V. Quem que é o vetor V? Ele é menos 1 e 3. Vou dividir ele, as coordenadas dele aqui, ó, pelo módulo. Quem que é o módulo aqui? Raiz de 10 e aqui raiz de 10, certo? Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor unitário que eu obtive a partir do vetor V, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu tenho agora aqui, ó, o vetor W, menos 2, menos 1. Quero determinar primeiramente o módulo de W, certo? Então, vamos fazer aqui o módulo de W. Quem que é o módulo de W? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo de W é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, o módulo de W é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, aqui vai dar 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, o módulo de W vale raiz de 5, certo? Então, para obter o vetor unitário aqui nesse caso,
a partir do vetor W, basta dividir o vetor W pelo módulo de W, né? Então, aqui o vetor U vai ser quem aqui? Ele vai ser menos 2, menos 1. E eu vou pegar as coordenadas dele e vou dividir por raiz de 5 aqui. Ó. Então, raiz de 5 aqui. Então, esse vetor aqui, nesse caso, ele é o vetor unitário que eu obtive a partir do vetor W, certo? Da mesma forma que nós fizemos na parte anterior.